Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais algumas lições sobre o tempo do fim. Quando estamos estudando algo que foi profético no seu tempo, algo que tinha a ver com um futuro histórico. Aliás, essa profecia de Daniel 8, ela tem dois aspectos. Ela tem o aspecto histórico e o aspecto profético. O lado histórico já se cumpriu. É incrível saber que Daniel profetizou. Daniel teve esta visão 408 anos antes de seu cumprimento. Então, o lado histórico se cumpriu 4 séculos após. Você já notou, quando vai chegando, ou quando o ano termina e vem, a gente recebe um novo ano, as expectativas de todos são muitas. E entra em cena os profetas, que aliás eu prefiro chamar de aventureiros de última hora. E eles dão tantos prognósticos a respeito do novo ano que se inicia. E, olha, não acontece nada ou quase nada daquilo que eles revelam, daquilo que eles anunciam. E simplesmente alguns acabam enchendo os bolsos. Não foi assim com os profetas bíblicos. A gente tem que relembrar aquilo que o apóstolo Pedro, ele chamou a profecia. Ele diz que a profecia brilha como luz, como a estrela d'alva em uma noite em trevas, e que vai brilhando, e aí se pega também parte daquilo que Salomão disse, que vai brilhando até ser dia perfeito. E ele arremata, ele conclui dizendo que profecia nenhuma, isto é, profecia das Escrituras, foi dada pelo sentimento, pela vontade humana, mas homens falaram pelo Espírito Santo. E você sabe que o Espírito Santo, se você é uma pessoa que já tem a revelação, você sabe que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade ou da divindade, como alguns ensinam, como muitos creem e pensam, mas o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, o próprio Deus falou na boca desses homens e tudo se cumpriu, porque Deus não é homem para que minta,
nem filho de homem para que se arrependa. Mas vamos ao caso da profecia propriamente dita, aquilo que está em Daniel 8, versos 9 a 12, cumpriu de modo literal. Temos que admitir dois lados. Por um lado, a ferocidade, a ruindade de Antíoco Epifânio IV, este rei grego, que no ano 168 invadiu Jerusalém. Por um lado, a ferocidade dele, o paganismo que o envolvia, a idolatria que estava no seu coração. Mas por outro lado, Israel, mesmo sendo povo de Deus, não pensem que eles eram tão santos assim. Temos que ter cuidado que estar agrupado com alguém, com seguidores de Jesus, não significa pureza, não significa santidade total. Entre a própria nação tinham os traidores, muitos disseram, se agruparam numa verdadeira conspiração e diziam eles e fizeram isso: vamos se unir às outras nações, vamos se unir ao Deus delas. Por isso, temos que lembrar daquele princípio que Jesus disse um dia, que o reino, ele disse, toda casa dividida contra si mesmo não pode subsistir. Então, o rei grego, este rei pagão, achou a nação, o povo de Deus, totalmente dividido. E as atrocidades foram múltiplas, conforme falamos no vídeo anterior. A nação foi transformada numa nação pagã. Altares idolátricos por todas as cidades, feriados, os chamados dias santos, que eram dias que se comemoravam, que se sacrificavam aos ídolos. Pense bem, a terra, a nação que só sacrificava, só servia ao Deus único, Criador dos céus e da terra, o Deus vivo, agora vendo acontecer sacrifícios a um ídolo, a um Deus que não vê, não ouve, não fala, não passa de uma imagem. E sacerdotes torturados, sacerdotes presos, o santuário corrompido, era a situação péssima, horrível. E o povo, os fiéis, os fiéis sempre sofrem. Os fiéis desolados, por isso foi chamada aquela situação de abominável da desolação. O povo ficou desolado diante do que estavam vendo. Olha, até agentes celestiais ficaram assustados, pois o profeta Daniel disse que eles conversavam entre si, dialogavam, vendo aquela situação horrível da nação, do povo de Deus, do santuário de Deus, do sacrifício diário jogados por terra,
E um perguntou para o outro: até quando vai durar a visão da transgressão assoladora? Veja que tudo aquilo já tinha recebido até uma qualificação. Transgressão assoladora. Então a conversa entre ambos: até quando? Até que veio a resposta fatídica: até, vai durar até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aleluia, porque o povo de Deus pode estar na situação mais complexa, na prova mais terrível e horrível, mas o povo de Deus tem uma luz, tem uma revelação, tem uma informação. Veio então a revelação clara do tempo X, que aquela profanação duraria até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isto é, esse templo que vocês estão vendo profanado, ele será purificado. Olha, no próximo vídeo a gente vai falar sobre essas 2.300 tardes e manhãs. Quanto tempo será isso? O que quer dizer essa contagem de tardes e manhãs e este santuário purificado? A gente vai aprender nos próximos vídeos. Terminando aquela benção de sempre, chamada nas Escrituras de benção sacerdotal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.